Muito bem, vamos falar hoje sobre felicidade, né, que é o tema que foi escolhido para o mês de aniversário da Eneida, muito bem escolhido, um tema muito bonito. E para falar sobre felicidade, eu quero fazer uma analogia sobre a saúde, para ver se eu consigo explicar o meu ponto de vista. O conceito de saúde, na minha maneira de ver, saúde é uma prática, né? Ou você pratica saúde ou você não pratica saúde. Na realidade, a saúde ela é o resultado de uma prática diária de hábitos saudáveis. A felicidade, mesma coisa. A gente, ao longo da vida, todos os dias, a gente, da mesma maneira que o tempo lá fora muda, a gente muda por dentro, né? Os nossos humores mudam, aquelas substâncias que são liberadas que fazem com que a gente se sinta mais alegre, mais triste, mais para baixo, mais pensativo, mais melancólico. Então, todas essas sensações que a gente tem, essa percepção que a gente tem interior, são percepções que são intermediadas por substâncias químicas que caem no sangue, né? Serotonina, dopamina, endorfina, etc. Então, é como se fosse uma orquestra que vai modulando a cada momento o humor da gente, ele aparece em consequência de uma substância química que é liberada. Tem pessoas que liberam com muita facilidade as substâncias químicas da felicidade, da alegria, outras da tristeza, né? Porque a gente não é igual e a gente traz, inclusive, da nossa genética, da nossa família, propensão maior de ter mais substâncias da alegria, mais substâncias da tristeza, de reagir mais a uma coisa alegre, mais a uma situação triste. Então a gente está sempre orquestrando essa situação. Por isso que eu quis pegar o exemplo da saúde como se fosse essa orquestração, né? Essa harmonia que a gente busca para conseguir viver, independente do tempo que faz lá fora, né? Independente do que a gente come, independente da gente estar chateada, da gente estar apreensiva, ou seja, a gente tem que encontrar um prumo, né? Um equilíbrio para a gente poder viver. Então, existe um pensamento muito bonito, que eu me lembro que a Alzira Lopes, aquela minha amiga que dava palestras para os pais, né? Ela era uma educadora de pais, ela falava muito isso. Ela citava sempre o pensamento, ela dizia que o pensamento era do Leonardo Boff. E aí um dia eu ouvi o Leonardo Boff citando uma outra autora, que agora eu não me lembro o nome, mas na realidade o que importa é realmente a beleza do pensamento. Felicidade não é um porto aonde a gente chega, é uma maneira de viajar. Então, assim, é como a gente se coloca com relação à vida, porque todo mundo tem problema, todo mundo, a vida da gente não é um lago manso, né? Onde você olha, tá sempre tudo igual. Tem as oscilações, né? Tem dias que a gente está mais propenso a perceber mais um estímulo do que o outro, ou seja, a gente não é esse lago o tempo inteiro tranquilo. Né? Só que a gente pode manter uma base aonde essa oscilação não interfira na maneira com que a gente percebe a vida, né? O que a gente vive essa vida, essa alegria da gente viver, essa não é nem só alegria não, é essa sensação de que a gente está no caminho certo, né? Que a gente está no caminho da evolução. Então, na minha maneira de ver, a felicidade, ela é um estado de base, né? E que o grande exercício de viver é quando a gente pensa numa pessoa fazendo yoga ou numa pessoa fazendo meditação, né? Que tem aquela frase, os cães ladram e a caravana passa, né? Ou seja, não interessa o que acontece, a pessoa está naquele estado de Buda que a gente fala, né? Ou seja, nada interfere. Esses humores do vai e vem dos humores não mexem com a pessoa, né? Esse é uma coisa que ao longo da vida você vai aprendendo a fazer para você poder sobreviver à própria vida. Né? Você pega uma pessoa de idade avançada, ela é craque em fazer isso, porque senão ela não estava aqui, né? Se qualquer probleminha ela voltasse para um lado ou para o outro e começasse essas ondas emocionais dela, como a onda do mar, muito forte, ela não estaria aqui, não sobreviveria. Então, na realidade, o viver é saber administrar, né? Claro que as ondas são importantes para dar vamos dizer, um colorido, um sabor à vida, né? Diferente, mas a gente não pode deixar que essas ondas nos tirem dessa situação, né? Do Buda ali, né? Sentadinho, né? Com as pernas, assim como a minha neta fala, perninha de índio, dobradinha ali, né? Meditando, né? É mais ou menos isso aí. Então, eu diria assim, existem pessoas, eu acredito muito que quando a gente veio para essa vida, a gente assinou um contrato, né? Eu vim para essa vida para evoluir nesse ou nesse aspecto.
Então, a cada momento, existem fases da vida, e aí nós estamos estudando agora no grupo os nodos lunares. Então, assim, cada vez que a Lua reproduz no céu a posição da Lua do momento que a gente nasceu, isso acontece em torno de a cada 19 anos, a gente tem um chamado, que é como se a gente fosse assim, olhasse a vida, né, e pudesse ver aquele contrato que a gente assinou, como quem diz assim, você está indo na direção do que você se propôs a fazer? Né? Então isso aos 18 anos e meio, depois aos 37, depois aos 55 e meio, depois aos 74. A cada 18 anos e meio, mais ou menos, a gente tem esse chamado para olhar. É como se você verificasse assim, você tinha uma tarefa a cumprir, você cumpriu? Não, estou a caminho, não cumpri completamente. Isso dá uma sensação boa, né? Estou a caminho. Se você está num caminho completamente contrário, o seu corpo começa a padecer, porque ele não tem mais a energia de antigamente. Então, você é que tem que fazer o exercício de não se deixar abalar por qualquer coisinha, para que esse corpo não precise ser tão mais desgastado do que ele está, porque ao longo do tempo ele vai sendo desgastado. Então, é a grande sabedoria de se manter, né, ali no prumo, independente do que aconteça, né? Aí eu vejo assim, tem pessoas que vieram para essa vida, assinaram esse contrato, mas de repente na hora H que soou lá, agora você vai nascer, né? Pintou um medo, será que eu vou conseguir fazer o que eu vim fazer? E aí muitas vezes essas pessoas, elas têm dificuldade, por exemplo, de acordar de manhã, né? Aquelas pessoas que têm uma dificuldade, até ela parece que pega no tranco, né? Até ela conseguir entrar no ritmo da vida, ela acorda mal-humorada, ela acorda brigando com a vida. Pode saber que ela está com dificuldade de cumprir aquilo que ela veio fazer. Tem gente que é o contrário, que a gente fala que parece líder de discussão, né? A pessoa já acorda, né, fazendo festa, né? Pode saber que ela está nesse caminho evolutivo com o qual ela se comprometeu. Então eu vejo muito assim, quando se fala em felicidade, é você conseguir atingir o mesmo estágio do que eu falei da saúde, né? É uma prática. Né? Da mesma maneira que saúde é uma prática, felicidade também é uma prática. Então assim, da gente tentar fazer o possível para estar o melhor com a gente mesmo, para poder assim estar bem com os outros, né? E não deixar que qualquer abalo da nossa vida nos tire daquela situação de tranquilidade, né? É mais ou menos o que falam, é você ter Deus dentro de você, né? Que é o que está presente dentro de você e que você recorre a todo momento. Então assim, ter confiança em Deus, por exemplo, acreditar nele, é uma coisa que ajuda muito nessa manutenção desse estado de felicidade. Porque você acredita que alguém está zelando. Independente que aconteça uma tempestade na sua vida, alguém está zelando. Essa tempestade era necessária para que houvesse uma evolução. Às vezes não só sua, mas de quem está à sua volta, né? É sempre você ter um olhar para a vida dessa forma, espiritualmente falando, e não só materialmente falando. Né? Porque a matéria a gente sabe que um dia a gente vai embora, essa matéria vai ficar, né? Mas o nosso espírito vai permanecer, tá? Então felicidade é realmente um estado de espírito, né? E a gente batalhar para isso. Tem gente que já traz isso naturalmente, tem gente que vai ter um maior esforço para fazer. Só que quando essa pessoa que tem maior dificuldade, ela começa a perceber que na realidade o que importa não são esses abalos do dia a dia, mas são realmente, uma coisa maior, né? Fica mais fácil perceber que a felicidade está aqui, né? Nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, né? E a gente pode estar a vida inteira aberta para perceber esses pequenos momentos, tá? Um beijo para vocês e obrigada.